Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3ens. Estamos de volta trazendo uma nova ferramenta aqui para o nosso canal. Uma ferramenta para trabalharmos aqui na área de gestão da qualidade, gestão administrativa, gestão industrial, enfim, de forma geral. Dessa vez falando do diagrama de Pareto, conceito 80-20 também, como muito conhecido aí, para focarmos aí em solução de problemas, aonde vamos atacar primeiro. Então se você quer aprender o conceito da ferramenta, como utilizar, como constrói o gráfico, de que forma desdobramos ela, de forma bem simples e bem prática aqui no nosso canal. Eu sou Tom Trindade e é uma alegria ter você aqui com a gente. Para você que está chegando agora no nosso canal, é uma satisfação te receber aqui. Aproveita já para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui tem muitas ferramentas já que estão aí disponíveis no nosso canal. Você pode acessá-las aí, encontrando aí diversas metodologias para a solução de problemas, gestão da qualidade, enfim, muitas ferramentas aí para te ajudar no dia a dia. E hoje vamos aqui dar mais um passinho conhecendo então o diagrama de Pareto, tá? Para que serve essa ferramenta? Vamos supor que no dia a dia lá do seu trabalho você tem diversos problemas, mas não sabe ainda por onde começar a atacar. Ou você vai atacando tudo conforme vai aparecendo no seu processo e acaba que fica sem um foco e acaba perdendo tempo. Por que então, por exemplo, que se chama 80-20, né? Ou seja, eu vou atacar a minoria dos meus problemas e vou ter um resultado muito maior do que ficar atacando um probleminha por vez conforme vai aparecendo ali. Que é o conceito inicial da ferramenta, né? Lá o idealizador da ferramenta descobriu que em 20% das pessoas do mundo se concentrava 80% da riqueza mundial. Ou, por exemplo, não é difícil de perceber que em 20% dos seus produtos estão concentrados 80% do seu faturamento. Então, muitas vezes, nós perdemos tempo agindo em tudo de uma vez só, quando para ter um resultado rápido e concentrado, eu posso atacar a minoria dos meus problemas. Então, vamos aprender como utilizar a ferramenta, como fazer isso de uma forma bem simples e bem prática, tá? Então, vamos fazer aqui na mão para que você grave bem o conceito também da utilização da ferramenta. Como iniciamos o uso da ferramenta? O que fazemos primeiro? Bom, primeiro de tudo você tem que ter dados, levantar os dados, ou seja, a quantidade de defeitos, quantidade de reclamações, quais são as variáveis que estão tendo no teu processo. Talvez elas já são conhecidas, talvez não são, mas se não são conhecidas, então você vai ali num período de tempo marcar os dados, gravar os dados, né? Ou seja, as informações. Quantos defeitos aconteceram no período de 30 dias, por exemplo? Ou seja, aquele defeito, quantas vezes ele se repetiu? Você vai colocar isso num checklist, vai colocar isso numa folha de verificação, numa planilha, enfim, e vai ali levantando os dados. E aí, depois disso, você vai ordenar os dados. O que é isso? Você vai organizar. Preferencialmente para o diagrama de Pareto, é importante que você organize elas de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, para que você consiga trabalhar o gráfico depois que nós vamos ver aqui. E por terceiro, você vai quantificar os dados. De que forma? Principalmente de forma percentual, né? Que é a melhor forma de utilizarmos aí o diagrama de Pareto. Então, por exemplo, para facilitar isso, por exemplo, aqui uma coluninha com 4 variáveis, onde você vai anotar, por exemplo, o problema e a falha que você encontrou nas suas anotações. Depois você vai quantificar, né? Colocar a quantidade de cada problema. Depois calcular individualmente qual é o percentual de cada problema. E lá na última coluna do diagrama, né, para preparar o diagrama, o percentual acumulado. Vamos explicar então como que isso é feito. Então vamos supor que no período de 30 dias eu não conhecia as variáveis do meu processo, mas eu identifiquei que em tal área estava chegando muita peça com problema. Então eu fui relatando aqui no meu relatório quantas peças e quais defeitos foram encontrados. Então, por exemplo, percebi que nesse período encontramos peças quebradas, peças sujas, peças amassadas, peças inacabadas, peças com cor diferente e peças sem brilho. Esses são os defeitos que encontramos. Mas eu também quantifiquei, ou seja, foram 90 peças quebradas, 50 peças sujas, 30 peças amassadas, 20 peças inacabadas, 8 peças com cor diferente e 2 peças sem brilho. Esses são os meus defeitos e quantificadas também quantos são. Qual é o total de defeitos que eu encontrei? Foram 200 peças defeituosas nesse período de 30 dias, por exemplo. Próximo passo qual que é? É levantar o percentual de cada defeito. Como que eu faço isso? Eu tenho o meu total e eu vou ver 90 peças corresponde a quanto de 200 peças? Quantos por cento de 200 peças? Então, no caso, 90 peças
corresponde a 45% de um total de 200. E fui fazendo isso um a um. 50 peças corresponde a 25% de 200 peças. E assim sucessivamente. 15% é o percentual de 30 peças defeituosas. Depois de 20 peças defeituosas, corresponde a 10%, 8 peças corresponde a 4% e 2 peças corresponde a 1% do meu total de peças defeituosas. Então fizemos aqui os dois primeiros passos, quantificar e depois o percentual individual de cada problema. E agora, essa parte que é muito importante, essa última coluninha aqui, ela é muito importante para depois colocarmos no gráfico de Pareto, que é o acumulado. E como eu faço isso? Primeiro eu vou copiar o meu primeiro defeito, que é 45%, e depois disso eu passo a somar. Então, por exemplo, 45% mais 25% dá 70%. 70% mais 15% vai dar 85%. E assim eu vou fazendo a somatória. 85 mais 10 vai dar 95. 95 mais 4 dá 99%. E por fim, para finalizar, 99 mais 1% dá 100%. Chegou no 100%, está certo a nossa conta. E finalizamos aqui então a parte inicial para construirmos o gráfico de Pareto. Recapitulando. Levantar os dados, quais são as informações, quais são os defeitos que eu tenho naquele período, ordenar os dados, colocá-los ali de forma organizada e principalmente de forma decrescente e depois quantificar, né, de forma individual cada uma e depois de forma acumulada. Vamos ver agora então como que nós fazemos o gráfico de Pareto. É muito simples a forma como nós organizamos o gráfico. Isso também é possível fazer em Excel, em programinhas de computador, mas é muito importante aprender a fazer ela na unha, né, como nós dizemos, para que o conceito fique gravado. Senão a máquina faz lá para mim, mas eu não sei o que a máquina está querendo me dizer. O gráfico de Pareto, o diagrama em si, ele tem duas vertentes aqui, né, que apontam quantidades. Então, uma delas eu vou colocar a quantidade de defeitos, e a outra eu vou colocar o percentual acumulado. Lembra lá aquela quantidade que estava lá? O percentual acumulado. E embaixo aqui, na coluna na base, eu coloco os defeitos que eu encontrei. E agora eu vou trazer aquelas informações da tabela para o meu gráfico. Lembra que nós, para peças quebradas, nós levantamos 90 unidades. Então o que eu vou fazer? Então aqui eu tenho peças quebradas e tenho 90 unidades. Então aqui está a coluna do 90. E eu vou descer a coluninha aqui. Não vai ficar tão retinho, tá? Estou fazendo sem régua, bem prático para que a gente aprenda. Então aqui eu tenho 90 unidades com defeito de peças quebradas. Peças sujas, qual era a quantidade que tinha? 50 unidades. Então vamos lá, 50 unidades, tá aqui. E nós trazemos a coluninha de 50 unidades. Vou colocar aqui para ficar fácil de enxergar. E vamos fazendo assim com os outros defeitos. Depois eram 30 peças amassadas. Está mais ou menos aqui nessa altura. Depois, 20 peças inacabadas. É importante procurar ser fiel aqui na quantidade, né, que colocou em cada gráfico. E aí, para finalizar, nós temos 8 peças que estavam com cor diferente. 8 peças vai dar aqui um pouquinho mais baixo, né, do que, então não são 10, são 8. Aqui são 20. Aqui são 30. E o último dado que nós temos é que nós tínhamos 2 peças que estavam sem brilho. 2 peças sem brilho. Então veja que essa parte é muito comum e muito simples de entender. Então eu coloquei a quantidade em colunas, né, de defeitos correspondente à minha haste da quantidade de defeitos. E agora que está aqui o principal diferencial do diagrama de Pareto. Porque agora eu vou usar aquela coluna de percentual acumulado, que estava, vocês vão olhar aqui, ó, essa coluninha aqui. Então, 45, 70, 85 eu vou trazer para o meu gráfico. Então, lembra que 90 unidades corresponde a quantos por cento lá na nossa coluninha? Corresponde a 45% do meu total acumulado. Então, 45% está mais ou menos aqui nessa altura. Ó. 45, mais ou menos aqui. Então, eu faço um ponto aqui. Vou marcar 45% para você entender. 45%.
Aí eu vou somar o 45%. Então olha lá, qual que era a nossa próxima coluna? 70%. Então o primeiro defeito mais o segundo defeito soma 70%. Então 70 eu vou trazer aqui na altura do meu segundo defeito. 70%. E eu vou fazendo isso até chegar no 100. Então depois eu vou somar, vai chegar no 85% quando eu estou no 30. Vamos lá, mais ou menos aqui. 85%. E aí depois nós vamos somando com mais 10%. Então nós vamos chegar a 90% quando eu estou falando de peça inacabada. 90% está aproximadamente aqui. 90%. Depois nós somamos aqui mais 4%, então vamos chegar a 99% quando falamos de cor, quase 100%. 99%. E as duas peças correspondem a 1% no total acumulado, então vai dar 100%. 100%, ó, chegou aqui na altura do 100%. E agora o que eu faço? Eu vou ligar os pontos do percentual e vou ver que ele me forma uma curva ascendente, que vai fechar aqui no 100%. Então aqui de forma visual está montado o diagrama de Pareto. Mas agora, qual é a informação que ele me traz? Aonde está o 80-20? Eu percebo que só o problema de peças quebradas corresponde a 45%. Mas se eu pegar peças quebradas e peças sujas, eu já tenho aqui um total de 70% dos meus problemas. Ou seja, se eu resolver o problema de peças quebradas e peças sujas, eu estou resolvendo 70% da incidência dos meus defeitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atacar primeiro peças quebradas, atacar depois peças sujas e peças amassadas, inacabadas, cor diferente e sem brilho, eu vou resolver depois. Por quê? Porque ela me traz uma demanda menor de trabalho, né? Um impacto menor na minha necessidade final. Então eu não preciso resolver tudo de uma vez só. Então eu ataco a minoria dos meus problemas e eu tenho a maior parte do ganho em percentual. Não preciso fazer tudo de uma vez só. Ah, mas de que forma que eu vou resolver isso? Como que eu sei qual que é o problema, qual que é a causa raiz? Porque a peça quebrada, ela não é uma causa raiz. Peça suja, ela não é uma causa raiz. Eu tenho que descobrir a causa raiz. Então convido você a olhar aqui um outro vídeo que tem no nosso canal sobre diagrama de Ishikawa, que vai nos ajudar a investigar a causa raiz do problema. Então, como que eu descubro a causa raiz de peça quebrada? Como que eu descubro a causa raiz de peça suja? Como que eu vou atacar? Depois eu posso montar um plano de ação. Tem um outro videozinho aqui no nosso canal que se chama 5W2H, que você pode usar ele, por exemplo, após o diagrama de Ishikawa e preparar um plano de ação para resolver todas as variáveis, e em especial as duas primeiras que você encontrou, do problema que você tem encontrado. Então, olha a facilidade e a riqueza de informação que trouxe para nós o diagrama de Pareto. Eu ataco a minoria dos meus problemas e tenho a maior parte dos ganhos, mesmo sem atacar tudo. Depois de um tempo de implementado o plano de ação, você faz uma nova amostragem, um novo levantamento de dados, e aí organizando os dados, vai saber aonde você vai fazer a sua próxima ação, aonde vai atacar novamente. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha entendido a ferramenta, espero que a explicação tenha te ajudado. Convido mais uma vez então você a se inscrever no nosso canal e esperamos também sugestões aí de novas ferramentas que você ainda não encontrou no nosso canal e que gostaria de ver aqui nós explicando elas para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, espero que tenha gostado e até a próxima aula do nosso canal.